Hoje vamos conversar um pouquinho sobre propósito, foco, determinação. Você sente falta de um propósito claro na sua vida? Você tem dificuldade para manter o foco naquilo que você planeja, naquilo que você decide fazer? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou o Onildo, terapeuta holístico, e você está no canal Onildo Inteligência Espiritual. Existe uma certa mística sobre essa palavra propósito e sobre o que ela é. E muitas pessoas sofrem com isso porque acham que não tem um propósito e que esse propósito, se o tivesse, teria que ser de fazer um grande papel de Messias, de ajudar pessoas, de salvar animais, salvar os mais fracos, mais pobres, ajudar os doentes. Então, sempre quando se fala de propósito, o pensamento que corre por trás é essa ideia de Salvador. É muito mais fácil você começar da seguinte forma: qualquer que seja a coisa que você faz na sua vida, mesmo que o que você faz na sua vida não lhe pareça ser um propósito. Será que você se incomoda porque você é dona de casa e acha que isso não é um propósito? Ou você é um advogado, mas não está feliz na profissão e acha que isso não é o seu propósito? Ou você é um gari e acha que isso não é suficiente, que isso não é um propósito? Olha só, a maneira de você começar a identificar um propósito é você transformar qualquer que seja aquilo que você faz em um propósito. Porque se você está ali naquele momento fazendo aquilo é o seu papel. Se você pensar nisso como um propósito, como uma devoção, o primeiro ganho é que a tarefa fica mais leve. E o segundo é que você vai ter essas compensações vibracionais ao desenvolver esse trabalho. Qualquer que seja ele. Se você é médico, se você é engenheiro, se você é dona de casa, se você é gari, se você trabalha com limpeza, se você é pintor, se você é motorista, não importa. Aquilo que você está fazendo, se você colocar o coração ali e fizer aquilo como uma devoção, não só como uma obrigação para ganhar um salário, isso começa a virar um propósito. E se por acaso esse seu propósito precisar ampliar, precisar crescer, você vai enxergar. Mas enquanto você estiver nos queixumes reclamando, você não consegue enxergar, porque essa indisposição para aceitar o que você faz e fazê-lo com devoção atrapalha muito. Agora, uma vez feito isso, que você assimilou que aquilo que você está fazendo passa a ser agora o propósito da sua vida, pelo menos neste momento, é importante a determinação. E a determinação significa você estabelecer as metas. As metas ajudam muito a você sair da cama. Ajudam muito a você realizar aquilo que você está realizando. Qualquer que seja, de novo, qualquer que seja o trabalho, a profissão, aquilo que você está desempenhando. Tem uma meta. A meta do dia, a meta da semana, a meta do mês, a meta do ano, a meta de longo prazo. Quando você tem uma meta, você estabelece um compromisso. E este compromisso faz com que o seu dia tenha valor. A sua hora tem valor, o seu tempo tem valor, porque você tem um objetivo a alcançar, você tem uma meta. E depois disso, manter o foco. O que é o foco? Qual é a diferença entre a meta e o foco? A meta pode ser para hoje, para uma semana, para um mês, para um ano. O foco é na tarefa do dia. Então, se você estabeleceu algumas tarefas para o dia de amanhã, você já colocou na agenda, você já planejou as tarefas, esqueça a semana, esqueça o mês, esqueça o ano, isso já está no planejamento. O seu foco é na tarefa do dia. Quando o despertador tocou, o seu foco é levantar, é pular da cama e se preparar para o seu trabalho, para a sua alimentação saudável. Então, manter o foco naquilo que você planejou para o dia. Só isso. Esqueça a semana, esqueça o mês, esqueça o ano, porque você não sabe se vai chegar lá. E uma pessoa que eu admiro muito na Bíblia, que eu vou contar um pedacinho da história desse personagem para você hoje, é Daniel.
porque é um personagem muito rico na história do Velho Testamento. Mas antes eu quero dizer para você que nessa questão de foco, de determinação e de propósito, a técnica que eu uso aqui e mais recomendo é a programação vibracional. Você pode fazer 3 pedidos, qualquer que seja a área. Eu quero compreender o meu propósito, eu quero determinação e foco. E vai ser feita uma programação vibracional, que é um áudio para você ouvir durante 60 dias. E nesse período, você vai recebendo essas vibrações no seu sistema atômico, nos seus átomos. Isso vai ajudar você de dentro para fora. Eu vou deixar um link lá na descrição do vídeo. E se você quiser saber mais, é só você clicar e eu mando mais informações. Vou deixar também um card aqui em cima, que tem um vídeo pequeno de 4 minutos que você pode assistir e saber muito mais sobre a programação vibracional. E no final, aqui neste canto, eu vou deixar também um link que você pode assistir a este pequeno vídeo. E eu estou trazendo a história de Daniel aqui, porque ele para mim é o meu modelo de propósito, de determinação e de foco. Daniel, ele foi levado para o cativeiro babilônico, quando a Babilônia invadiu Israel e levou os israelitas para a Babilônia como cativos. E lá, Nabucodonosor escolheu dentre os filhos de Israel 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. E esses 4 rapazes receberam orientação, treinamento, e eles se tornaram extremamente competentes. E Daniel, especificamente, ele passou todo o período do Império da Babilônia e os seus sucessores, filho de Nabucodonosor, depois o neto de Nabucodonosor. E Daniel agora já não era um jovem, já era um idoso. E ele viu o fim do Império da Babilônia quando Dario, persa, invadiu a Babilônia, dominou e passou a ser o imperador Medo-Persa, que assumiu a Babilônia e mais os outros países que tinham ali ao redor. E claro, Dario chegou e resolveu fazer a sua própria gestão, escolher outras pessoas para trabalhar com ele. Mas a fama de Daniel era tão grande, de que era um indivíduo realmente competente, iluminado, um bom servidor público, ele resolveu ficar com Daniel. E não demorou muito, Dario percebeu que Daniel era muito mais do que a fama, que ele era muito capaz, muito competente, muito leal, muito dedicado. E ele estava pensando em colocar Daniel como um primeiro-ministro, para ser o grande comandante do império. Aí surgiu as intrigas da oposição. Aqueles que eram dali da Babilônia e outros que já eram amigos de Dario, resolveram, não pode ser, esse indivíduo não é nem daqui, esse indivíduo é um vassalo, ele veio de Israel para cá, por que vai colocar Daniel e não um de nós? Só que eles não encontravam nenhum motivo para justificar para Dario, o imperador, que Daniel não servia. Então eles descobriram que Daniel tinha um hábito. Todo dia Daniel saía do gabinete, lá do trabalho dele no palácio, pegava uma carroça, uma biga, saía correndo até a casa dele, chegava na casa dele e entrava, abria a janela, abria as cortinas, a janela ficava na direção de Jerusalém, a antiga cidade de onde ele vivia, e ali ele ajoelhava e orava. Terminava a oração, ele voltava, pegava a sua biga de novo e corria para o palácio e voltava a trabalhar. Fazia isso 3 vezes por dia. No meio da manhã, no começo da tarde e no final da tarde. Aí a oposição teve uma ideia. Vamos pegá-lo por aí. Aí chegaram lá para Dario e disse, Dario, rapaz, a gente estava pensando. Você é um cara, rapaz. Você é como Deus. Você aqui, para nós, para a Babilônia e para todos esses países aqui, você tem que ser adorado como Deus. Não pode ser permitido essas pessoas que vieram de outros países aí ficar adorando esses deuses desconhecidos que a gente nem sabe quem é e nem para que serve. Tem que adorar Dario, tem que curvar para Dario, tem que ajoelhar para Dario. E se fizer diferente, está errado. Dario se sentiu todo orgulhoso e disse, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Então eles sugeriram, olha, faz um decreto que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a qualquer outro deus que não seja Dario, vai ser jogado na cova dos leões. Dario, vaidoso, escreveu o decreto, assinou e mandou publicar. E aí Daniel ficou sabendo.
E agora, como vai ser? Todo mundo que tem um propósito de vida, e Daniel tinha um propósito de vida. O propósito dele era servir ao Criador a quem ele acreditava. E ele fazia o melhor serviço, o melhor trabalho para Dario, porque aquilo se tornou o propósito da vida dele. Ele estava ali, era ali que ele ia servir fazendo o melhor que podia. Mas acima de tudo, o grande propósito dele era servir ao Criador. Ele podia agora rezar com as cortinas fechadas, com a janela fechada, ou então lá no palácio mesmo, ele fechar a porta e dizia para a secretária, não deixe ninguém entrar aí não, que eu vou fazer a minha oração agora. Ele pensou, não, eu vou fazer do jeito que eu sempre faço, e o que tiver de acontecer vai acontecer. Porque eu não vou esconder do Criador a minha intenção. E aí, depois desse decreto do imperador, ele continuou fazendo a mesma coisa todos os dias. Ele encontrava 3 momentos, às vezes a gente não encontra, nem na semana. Ele, que era um quase primeiro-ministro do império, do maior império que já existiu, ele conseguia tempo para 3 vezes por dia. Olha aí a determinação e o foco. Por isso que eu admiro Daniel. E ele pegava a sua biga, ia para lá, abria a janela, abria as cortinas, ajoelhava, todo mundo vendo lá embaixo e ele orava. Não demorou muito, a notícia chegou para Dario. A oposição chegou lá, Dario, você fez um decreto e Daniel está te afrontando. Daniel continua fazendo a mesma coisa. Ele vai lá para a casa dele, ajoelha na frente de todo mundo, parece que está provocando e ora. E ele tem que ser jogado na cova dos leões. E Dario pensou de todo jeito, mas ele tinha assinado o decreto, colocado o anel. Infelizmente, então, tem que fazer. Com muita dor no coração, mandou chamar Daniel. E na hora de jogar Daniel na cova dos leões, leões famintos, sem comer, há 2 dias eles deixavam quando tinha uma farra dessa. E na hora de levar Daniel para ser jogado na cova dos leões, o próprio Dario foi até ele, colocou a mão no ombro e disse, Daniel, você vai ser jogado aí. Mas eu acredito que este Deus a quem tu serves vai salvar você. Aquelas palavras de consolo que ele tinha que fazer. Dario com certeza não acreditava nisso. Mas gostava muito de Daniel, respeitava muito Daniel, fez essa gentileza de fazer essas palavras, de falar essas palavras bonitas. E assim Daniel foi jogado na cova dos leões. E ele entrou ali, simplesmente ficou esperando ser comido. E o tempo passou meia hora, passou 1 hora, 2 horas, os leões olhando, babando, arrodeava, deitava, e Daniel ali. E finalmente então Dario não estava ali olhando, que ele não queria ver a cena, foi chamado. E quando ele foi chamado, ele chegou lá na cova dos leões e gritou, Daniel, Daniel, dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu serves continuamente tenha podido te salvar? Daniel respondeu lá, sim, eu estou aqui, está tudo certo. Tá tudo certo, Dario, tudo tranquilo. Dario mandou tirar Daniel. Mandou empurrar aquela oposição todinha lá dentro. Os leões não esperaram nem chegar e comeu. E Dario então fez um outro decreto. Colocou o seu anel em cima, dizendo o seguinte, a partir de agora, em todo o meu império, o Deus de Daniel deverá ser adorado, temido e respeitado. Então, minha gente, essa história de Daniel para mim é uma grande inspiração. Porque se você tem realmente um propósito, qualquer que seja ele, mesmo que esse propósito seja trabalhar prestando um serviço para Nabucodonosor, que foi inimigo, para Dario, que era um opressor, mas ele fazia o seu trabalho com dignidade, mas sem perder também o seu compromisso maior. E isso, não perdendo o compromisso maior, ele conquistou ainda mais o respeito e a admiração de Dario, que era um opressor do povo de Israel. E o povo de todo o império da Babilônia passou a saber da existência de Daniel e da existência desse tal Criador poderoso. Minha gente, olha, transforme aquilo que você está fazendo primeiramente no seu propósito, até você descobrir o propósito maior da sua existência. Mas vai ficar muito mais fácil se você não estiver mais resmungando e estiver fazendo a sua atual tarefa com dedicação, mantendo o foco nos compromissos do dia. Eu espero que essa história, essa reflexão possa ajudar você aí na manutenção do seu foco, na dedicação e do seu propósito de vida.
Fico muito feliz com a sua presença, com a sua audiência. Deixa o seu like se você gostou, inscreva no canal e eu estou deixando um link aí embaixo e vai aparecer aqui um vídeo para você clicar, saber mais sobre a programação vibracional e fazer os seus pedidos. Um grande abraço e espero você no próximo vídeo.